Bom dia a todos. Meu nome é Luciana Hermelinda da Silva. Sou estudante de terceira Câmara da Escola Tempo Lauro do ABC. Hoje, 22 de dezembro de 2019, com a conferência com o tema Meditação, técnicas para meditação, dualidade. A pessoa que busca a meditação está buscando trabalhar sobre si, se conhecer. Vivemos em um mundo de pessoas profundamente adormecidas, que pensam estarem despertas. Vão de um lado para o outro, de um sonho para o outro, o tempo todo. Não percebem a realidade das coisas, vivem projetando sonhos e vivendo dentro deles. Não percebem que, através desses sonhos, quem comanda a máquina humana é o ego. Enquanto estivermos adormecidos, não somos nós, não temos domínio da nossa máquina humana. Nós vivemos num teatro que é este nosso mundo, com todas as coisas que estão nele. Mas pensamos que isto é a realidade, mas isso não é a realidade, isto é um sonho. Então as pessoas vivem mecanicamente, de forma inconsciente. A meditação leva a pessoa a trazer a atenção para o íntimo, silenciando a tagarelice da mente. A meditação tem algumas formas de se fazer meditação. Você pode deitar e fazer um mantra do coração. Aqui a gente vai falar sobre a dualidade, mas a meditação significa que a pessoa vai ter que silenciar a sua mente para poder ter uma conexão com o íntimo. Eu, quando desenhei aqui um gráfico, onde está aqui no centro, né? Que todo mundo conhece, que é esse gesto, que é o gesto do silêncio. O silêncio externo e interno. Enquanto houverem pensamentos mostrando coisas, isso e aquilo, a pessoa ela só vai estar deitada, repousando. Por quê? Porque a nossa atenção, ou ela está no íntimo, ou ela vem para cá, ou ela vem para cá. O ego, que são os defeitos psicológicos, ele quer a atenção para ele. Mas para a pessoa que trabalha sobre si, ela tem que levar a atenção para o íntimo, para o seu real ser, para que, senão ela apenas vai estar repousando e nada vai acontecer, não vai acontecer nenhuma mudança dentro dela. A mente silenciada indica que nenhum dos agregados psicológicos, ou seja, os defeitos psicológicos, está agindo. Assim, a pessoa pode perceber seu real ser e ter uma conexão mais profunda com o Criador, pois irá conseguir enxergar a verdade, e isto é despertar consciência. O despertar da consciência é um processo gradativo, contínuo, que pode levar várias existências. Esse despertar depende do trabalho de morte psicológica dos defeitos psicológicos, depende também da sexualidade superior e do sacrifício pela humanidade. Esses são os 3 fatores de revolução da consciência humana, que a pessoa irá enxergar, compreender e praticar à medida que desperte a consciência. A meditação é uma chave que torna possível essa mudança dentro de si. A meditação verdadeira, ela é um ato consciente. É um ato verdadeiro. A tagarelice da mente, o achar isso, o achar aquilo, é um ato inconsciente, é o oposto. Por quê? Porque os agregados psicológicos, eles não trabalham com a verdade. Os agregados psicológicos, eles fazem a pessoa acreditar que aquilo que ele está projetando, falando, tagarelando na mente, é a verdade. Mas o agregado psicológico é a mentira, ele é o oposto. Por quê? Porque a tagarelice da mente torna a pessoa adormecer, e o adormecer
a pessoa não enxerga nada. A verdade é aquilo que vai trazer clareza, que vai trazer a luz. É como um lago, que ele pode até ser cristalino, mas se a pessoa agitar, ou ele estiver ali agitado, você não enxerga o que está dentro dele, o que está profundo, o que está lá embaixo, o que está dentro. Precisa aquela água se acalmar, silenciar, para que a pessoa consiga perceber o que está ali, a verdade que está ali. Assim que a gente trabalha silenciando a nossa mente. Característica da mente ficar repetindo as coisas, as situações. Né? Tudo isso leva a atenção para fora. Quando a gente medita, a gente está buscando a atenção para dentro. Mas as ações dos agregados psicológicos levam para fora, para situações externas. Coisas que aconteceram, situações, coisas que disseram, coisas que a pessoa deseja, desejo que seja assim, desejo que seja assado, né? O caminho do ego, ele é um caminho diferente, pois essas situações são externas e este é o caminho que não leva a lugar nenhum, pois não é o que é real, nem o que é verdadeiro. Em uma situação onde um agregado psicológico deu atenção para agregado psicológico de outra pessoa, por exemplo, resultou em algo desagradável, a mente fica repetindo o que aconteceu. Ali há conversas de vários defeitos psicológicos, como o da autoconsideração, orgulho, aonde a pessoa sente que não lhe deram o merecido valor, né? Não foi reconhecida como deveria, a pessoa que se sente tão maravilhosa, tão boa, tão correta, e o outro não enxergou, né? Tudo isso faz parte do orgulho, através da autoconsideração. Esse agregado vai ficar repetindo o que aconteceu e se alimentando. Se alimentando por quê? O que os agregados psicológicos fazem em nós? Eles utilizam a nossa máquina humana com os seus sentidos. Visão, audição, né, tato, todos os nossos sentidos. Sem alimento, o que acontece com qualquer coisa que exista? Ela morre. E os agregados psicológicos, eles não querem morrer, eles querem continuar existindo, mas eles precisam da nossa máquina humana para existir, para fazer-nos pensar que nós somos isso ou somos aquilo, que nós somos o ego, né? Que nós somos desse jeito e daquele outro jeito, mas quem é desse jeito ou daquele outro jeito é o agregado psicológico que está agindo na máquina humana, na nossa máquina humana. Não somos nós realmente, não somos nós na forma verdadeira, não é a nossa essência. É uma mentira, é um agregado. Porém, esses agregados psicológicos, eles foram criados por nós enquanto pessoa humana neste planeta. E não só criados, foram criados e alimentados. Por isso uma pessoa que de repente, num determinado momento, está com o agregado da ira se manifestando e agindo, aquilo se repete, vai acontecer em um outro momento, uma outra situação, aonde vai vir a ira de novo, porque aquele agregado precisa se alimentar e ele vai usar a máquina humana para se alimentar, porque senão ele morre, né? Então ele vai utilizar. E a nossa máquina humana, são vários eus, que é o ego. Uma hora é o agregado da preguiça, que vai fazer a pessoa não querer trabalhar, não querer fazer as coisas. Quando a gente fala em agregado da preguiça, a gente não fala só de não querer fazer isso fisicamente ou aquilo. O agregado da preguiça o agregado da preguiça, ele não deixa a pessoa trabalhar sobre si, porque trabalhar sobre si, o próprio nome já diz, é um trabalho, né? A atenção não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ela está no ego, ou ela
estar no íntimo. No íntimo é no seu real ser, é no Criador, é naquilo que realmente importa. Ou seja, ou ela está na mentira, ego, ou ela está na verdade, íntimo, real ser. Percebendo tudo isso, buscamos, ao iniciar uma meditação, ver qual pensamento a mente está trazendo de forma insistente. À medida que a pessoa for fazendo trabalho psicológico sobre si, de forma contínua, vai percebendo mais claramente como os agregados psicológicos agem na máquina humana. Ele pode tirar a atenção da repetição do ego, procurando enxergar a realidade, não o sonho. Então, como eu citei no exemplo anterior, quando uma pessoa, o agregado que estava nela conversou com o agregado que estava na outra pessoa e saiu uma situação desagradável. E a pessoa ela foi para casa e aquilo ficou repetindo na cabeça dela. Ai, porque a pessoa disse isso para mim, me xingou, disse aquilo, eu não merecia, mas a pessoa fez isso, eu não merecia, mas a pessoa fez isso. E parece um filme que ele fica se repetindo a todo instante. A todo instante. Quem faz isso se repetir? O que faz isso se repetir dentro da gente, insistentemente? A pessoa ela pode ter feito coisas maravilhosas na vida dela. Ela fez uma coisa que naquele momento ela estava ali bem adormecida e o agregado da outra pessoa também adormecida, né? Se desentenderam e aquilo ficou repetindo. Não veio nenhuma das outras coisas que a pessoa trabalhou, que ela fez, que ela teve um ato consciente e fez algo superior. Não, vai ficar repetindo aquilo que a pessoa fez. Por quê? Por que isso acontece? Porque o agregado psicológico que está em nós está se alimentando e está tirando a nossa atenção do íntimo, porque ele sabe que se a nossa atenção estiver no íntimo, o caminho dele é a morte. Ao ver uma situação diferente, buscar enxergar através do íntimo, busca-se enxergar através do íntimo, percebe-se que algo bom anula algo ruim na mente, nesse processo de meditação. Né? Na meditação com a dualidade, a pessoa ela repousa, ela busca o sono, não é aquele sono na qual ela vai dormir e ficar inconsciente, depois vai acordar, nem vai lembrar do que aconteceu. É um estado. Mas ela vai buscar aquele estado de relaxamento, de concentração. Ela vai se concentrar em um ponto. Né? E nesse ponto ela vai perceber e ela vai trabalhar, vai perceber o que está agindo ali. Vai trabalhar para buscar a dualidade. O que é a dualidade? Dualidade é o bem e o mal, o bom e o ruim, gosto ou desgosto, são os opostos, como no gráfico aqui. O centro é o repouso, quando nós repousamos no íntimo. O pêndulo, quando ele está para lá e para cá, ele fica na dualidade, no bom e no ruim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso ali é bom, isso ali é ruim. Mas o Criador, ele está acima do bom e do ruim. Ele está acima da dualidade. Não existe bom, ruim, gosto ou desgosto. O ego é do ego desejar. Desejar que seja assim, desejar que seja assim. É como um pêndulo que fica indo de um lado para o outro e repousa no centro, aonde não há dualidade, nem bom nem ruim. Simplesmente o que é, ou seja, a realidade. Então, se inconsciente, adormecidos, vivemos num sonho, nós não enxergamos a realidade. A realidade das coisas, a realidade das coisas como elas são e o nosso real ser. Porque o que vivemos vivemos numa existência, numa personalidade. E ficamos presos dentro dessa existência, dentro dessa personalidade.
sonhando, querendo que seja assim, querendo ser mais alto, ser mais baixo, ter dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu iria fazer isso, eu iria fazer aquilo. E não vai para aquilo que é mais importante, porque através dos agregados fica fazendo isso daqui, mas não repousa para ver o que é real. A realidade é a verdade e a verdade é o Criador. Só se consegue isto com o silêncio externo e interno. O silêncio externo e interno. A pessoa ela pode estar quieta, mas internamente ela está extremamente agitada através das conversas dos agregados psicológicos. Para que a nossa mente se silencie, ela precisa estar fora do ego. E para isso praticamos a morte psicológica dos defeitos psicológicos. Os defeitos criados e alimentados só podem ser eliminados pela pessoa que criou. Por isso, ele é um trabalho profundamente pessoal e íntimo e gradativo. Então, a morte psicológica, ela não acontece assim, eu percebi que eu tenho o agregado da gula. Eu vou fazer a morte psicológica desse agregado e pronto, acabou. Não. Agregado psicológico, ele veste várias roupagens, ele vem de formas diferentes, né? Ele não fica só no físico. A pessoa ela pode, de repente, ter ambição, ser uma pessoa ambiciosa por algo físico ou não, às vezes até pelo próprio intelectualismo, querer devorar livros e vídeos, isso e aquilo, mas estar neste movimento. Somente no momento que ela parar aqui e escutar o seu íntimo é que vai haver uma clareza e ela vai enxergar o que é profundo e o que é real. O agregado psicológico trabalha com a mentira, faz a pessoa acreditar em coisas que não são reais, faz a pessoa defender essas coisas que não são reais. Faz a pessoa fazer as coisas de forma inconsciente, né? Esse trabalho de morte psicológica, ele não pode ser feito de forma mecânica. Por quê? Porque o que os agregados psicológicos tendem a fazer? A negar? Não, você é uma pessoa perfeita, maravilhosa, não tem nenhum desses agregados, é para os outros. Já alcançou a iluminação. E às vezes a pessoa ela percebe um agregado ou outro e trabalha assim, a eliminação, mas sem aquela atenção, sem aquele querer profundamente. Não pode ser feito de forma mecânica o trabalho psicológico. Fazer as coisas de forma mecânica é fazer de forma inconsciente. A morte dos defeitos psicológicos, para ser verdadeiro, precisa ser feita de forma consciente, ou seja, com atenção, vontade. Atenção. A atenção precisa estar livre para o íntimo, porque a atenção ela pode estar no ego. A pessoa pode estar eu estou com atenção, mas ela pode estar com atenção numa vontade do ego, né? O ego, por exemplo, uma pessoa que gosta de comer, por exemplo, gosta de determinada coisa e se empanturra com aquilo. Aquilo vai trazer sensações boas para aquela pessoa, sensações boas. Mas quem está se alimentando? É o íntimo? É o real ser daquela pessoa ou é um agregado psicológico? Então a pessoa ela precisa realmente da meditação, ela precisa realmente silenciar a sua mente para ver quem está se alimentando. Ao perceber o defeito psicológico, pede-se à Mãe Divina que o elimine com a seguinte petição: Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina é a forma de Deus em nós. Assim os defeitos serão gradativamente eliminados. O que o defeito ele faz? Ele enclausura a virtude. Por exemplo, um agregado psicológico, defeito psicológico, são os egos. Um defeito psicológico do orgulho. O que ele enclausura? O que ele fecha? O que ele prende? Ele prende a virtude oposta a ele, que é a humildade. Quando a pessoa pede à Mãe Divina que queime, que elimine este defeito, ela
libera ali uma parte dessa virtude, que é a humildade. Esse é um processo, ele é gradativo. Ele não é uma pessoa, não fica livre assim, instantaneamente, com uma petição. Né? Não é dessa forma. Por quê? Porque quando a gente se prende a uma existência limitada, porque nós temos aqui um nascer físico e um morrer físico também. E participamos desse teatro da vida, desta escola. Viemos aqui para trabalhar. Não temos na nossa lembrança coisas de existências passadas. E são muitas existências. Muitas. Nós chegamos aqui e estamos num lugar onde já existem coisas pré-determinadas, definidas, já existem construções, pessoas, e a gente quer isso, quer aquilo. Mas, o que já fizemos anteriormente? O que já trabalhamos anteriormente? Já fizemos esse trabalho antes? Já fizemos o trabalho em nós antes? Por que existem pessoas de níveis tão diferentes? Por que existem pessoas, neste momento, que estão num bar bebendo, por exemplo, que trabalhar sobre si é uma coisa que nem passa pela cabeça dele? E por que cada um de vocês subiu essa escada e está sentado aí, ouvindo, num domingo, uma conferência sobre meditação? Por que tem coisas que a gente vê as pessoas fazendo de forma tão forte, e de repente nós não fazemos daquela forma tão forte? Por exemplo, existem pessoas que se empenham em roubar, né? Elaboram formas de como eu vou assaltar, como eu vou roubar. Isso é uma forma até pesada de falar, mas é só um exemplo, porque nós fazemos essas coisas, só que de outras formas na nossa vida. Por quê? Porque nós damos atenção para os agregados psicológicos e deixamos de fazer o que nós viemos fazer, o que nós realmente viemos fazer. Nós deixamos para dar atenção ao agregado psicológico. Só que alguns vão dar atenção ao agregado psicológico de um hobby, por exemplo. Outros vão dar atenção ao agregado psicológico de querer todo dia ir jantar num restaurante diferente, aonde se come à vontade por X valor. E vai encher e vai comer todas as sobremesas que ele tiver. E vai estar fugindo do trabalho psicológico da mesma forma, né? Os efeitos psicológicos existentes foram criados pela humanidade a partir do momento que a humanidade começou a derramar suas energias e começou a agir de forma bestial. Esse caminho de sexualidade inferior e equivocada levou a raça humana a uma degeneração mental, psicológica, física, afastou a humanidade do Criador e afastou cada um de seu real ser. Afastou. Porque é como a água agitada, é como o ego, ele tampa a nossa visão, ele fecha os nossos ouvidos, ele bloqueia o nosso coração para não perceber, para não sentir. Aí as pessoas falam, o Criador vem, ele fala, está em nós, o nosso íntimo está ali falando, conversando com nós. Mas o agregado está assim, ó, com os nossos ouvidos tapando. Então você ouve o que o agregado quer. Esse caminho de sexualidade inferior e equivocada levou a raça humana a uma degeneração. Trouxe doenças físicas, trouxe doenças mentais, espirituais, né? Afastou a humanidade de seu real ser, de seu Criador. Pois cada um de nós já teve inúmeras e até milhares de existências aonde fez coisas equivocadas. Tem existência que trabalhamos sobre nós. Tem existência, como muitas pessoas, que a pessoa passa adormecida a existência inteira. Ela veio para trabalhar, mas ela não trabalhou. Ela se equivocou e passou aquela existência. Ela morreu fisicamente, ela nasceu de novo,
ela tem ali a oportunidade de trabalhar novamente. O que acontece quando a pessoa não faz esse trabalho? Não faz esse trabalho sobre si, de morte psicológica, ela não elimina o agregado psicológico. Quando ela nasce de novo, fisicamente, esse agregado está com ela novamente. Nós temos duas formas: ou nós trabalhamos sobre nós mesmos e trabalhamos a morte psicológica, ou alimentamos. E se alimentamos, como vamos estar numa próxima existência? Melhores? Né? É algo a se pensar, né? Porque a gente internamente já tem a resposta. A humildade, dentre as virtudes que devem ser alimentadas, é aquela que mantém a porta aberta, pois permite a pessoa perceber o que é real. A sexualidade superior, até agora eu estava falando da inferior, daquela que derrama as energias, que degenera da forma bestial. A sexualidade superior, aonde há união entre esposo e esposa, sem o derrame do sêmen, que é a energia sexual, sem o orgasmo fisiológico, é a chave que vai trazer a regeneração física e espiritual. É uma relação de profundo amor e respeito e que proporciona conexão com o Criador, pois é algo divino, sagrado, traz saúde física, mental e espiritual. Ao longo da existência humana, a humanidade se degenerou desta forma, com a sexualidade de forma errada. Trouxe doenças, deixou de enxergar seu real ser, de ver o Criador e de se comunicar, de ter uma clareza de ouvi-lo. A sexualidade superior, o trabalho da sexualidade superior traz a regeneração ampla, física. A pessoa vai ter saúde, melhora. A pessoa vai ter saúde física e mental e vai ouvir seu real ser. A entrega de todo esse conhecimento feita de forma gratuita, sem nenhum interesse ou querer algo em troca, é o sacrifício pela humanidade. Porque esses conhecimentos, eles pertencem à humanidade. O Criador deixou este conhecimento da morte psicológica dos defeitos, da sexualidade superior e da entrega de tudo isto para que a pessoa possa trabalhar sobre si. Deixou isto para a humanidade. E isso jamais deve ser cobrado. Jamais se cobra por espiritualidade. Jamais se cobra por ensinamento. Isso é um ato de amor. É um ato de amor, de querer o bem alheio e de amor profundo ao Criador e ao nosso real ser. A tônica desta conferência é a técnica para a meditação, né? Ao deitar para meditar, a pessoa deve buscar o sono do corpo físico e se concentrar em um ponto. Buscar aprofundar ao máximo esse ponto para poder colocar a dualidade, né? E anular esse pensamento. E assim estar pronto para fazer uma meditação de forma profunda. Este é a conferência que eu trouxe, né? Que o Real Ser permitiu que eu pudesse expressar. E é isso. Eu agradeço a todos e fico com as perguntas. Primeira pergunta. Aquele que aprende a meditar, aprende a dispor a sua atenção para o seu próprio íntimo? Sim, porque a meditação é a chave que traz isso. A meditação, assim como fazer morte psicológica, não é algo que se aprende instantaneamente. É algo que precisa ser alimentado dia após dia. Precisa ser alimentado a meditação.
não é algo para se fazer de vez em quando. É algo para se fazer sempre. Sempre. Por quê? Porque senão a pessoa ela volta lá, ela vai ficar continuamente no sono profundo. E a meditação, ela vai trazendo essa conexão, mas ela também vai aprofundando essa conexão. À medida que a pessoa vá praticando, é uma prática. Técnicas para silenciar a mente no diário viver, no dia a dia. Quais são as técnicas para silenciar a mente quando eu estou no dia a dia, no trabalho ou em casa? A pessoa, ela precisa se auto-observar. Ela precisa se auto-observar. As situações que vêm à sua mente, as situações que ela vê, que ela percebe. Porque os agregados psicológicos utilizam os nossos sentidos. Visão, audição. E a pessoa, ela pode transformar uma impressão, né? Digamos que ela esteja ali num querer, um carro de última geração, ela pode transformar aquilo que é um desejo do ego. Não que a pessoa não possa ter um carro, mas existe aquilo que ela precisa e aquilo que que o ego quer, né? E ela pode transformar aquele objeto, ela pode fazer aquilo envelhecer. Por quê? Porque é o que vai acontecer. Para que ela perceba o que é real por trás daquilo. O que é real por trás daquilo que parece tão lindo, tão maravilhoso. Vai envelhecer. Pode também fazer